Olá, já começo lendo um dos mandamentos da lei de Deus, que diz o seguinte: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens nenhuma de coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Neste último domingo aconteceu um fato inusitado que eu queria que você visse agora. O homem entra pelo corredor central e senta no primeiro banco. Minutos depois, ele vai até o local onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pega a santa e joga no chão. Antes de deixar a igreja, o homem ainda grita várias vezes. Ele saiu dizendo, olha, adorai somente a Deus, adorai somente a Deus. Será que Deus pede isso no mandamento dele? Adorar somente a Deus é desrespeitar, quem sabe, o nosso semelhante? Isso é um desrespeito ou não é? Adorar somente a Deus, não farás para ti imagens de esculturas. Mas é esse tipo de atitude que a palavra de Deus está nos mostrando a fazer? Nós vamos começar falando sobre isso. Essa e muitas outras questões, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, agora são 21 horas e 4 minutos, ao vivo aqui direto da Rede Novo Tempo de Comunicação para todo o Brasil. Como eu sempre falo, nós já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que já está conectado com a gente, você, nosso amigo da internet, que está nos seguindo no Twitter e já está conectado, já tweetando com a gente, obrigado pela sua companhia tão agradável de todos os programas aqui. E olha, se você ainda não faz parte do nosso Twitter, você está perdendo, hein? O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Então não perca, siga-nos no Twitter e acompanhe tudo que acontece aqui nos bastidores e também durante toda a semana o programa Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, como é que passou a semana? Como é que passou o final de semana aí, professor? Uma experiência muito agradável, Tito. Estive em Brasília com o pessoal da igreja de Candangolândia. Eu queria mandar um abraço a todos eles, e inclusive ao Clube de Desbravadores Leão de Judá, que é desta igreja. Muito obrigado a todos que participaram. Tivemos vários irmãos presentes, vários pastores pentecostais que acompanharam a programação. E eu queria também mandar um abraço especial para o meu querido irmão Sandro, a minha cunhada Isabela e as minhas sobrinhas, a Sofia e a Isadora, né, que eu tive a oportunidade de revê-los neste final de semana. Que Deus abençoe a vocês, né? E obrigado a você, telespectador e amigo ouvinte, que está acompanhando Na Mira da Verdade neste momento. Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço todo especial para a dona Ivete, lá de Itajaí, que está acompanhando a gente. Ela é uma assídua telespectadora do programa Na Mira da Verdade, não perde nenhum programa e ela está mandando um abraço muito carinhoso para a gente. Eu queria mandar um abraço para ela também, viu, dona Ivete? A senhora que está assistindo aí o programa, obrigado pela sua audiência, tá bom? Professor Leandro Quadros, eu mostrei aqui na abertura do programa um fato que aconteceu neste domingo, numa das igrejas católicas do nosso estado aqui, e isso já aconteceu no passado, já tivemos um fato parecido com isso. E olha, ele sai dizendo ali no final, professor, que nós devemos adorar somente a Deus, adorar somente a Deus. E ele simplesmente pegou a imagem da santa que estava ali naquela igreja, arrebentou no chão, quebrou. Agora, a gente vê na história deste mundo, na história do povo de Israel, que Deus mandou também matar grandes nações por causa de idolatria e tudo mais, exterminar povos e tudo mais, por causa de adorar a ídolos e isso, tudo mais. Agora, será que é isso que ele quer que nós façamos hoje? Uma vez que ele diz no mandamento dele, não terás para ti imagens de esculturas, então simplesmente eu tenho que agora entrar na igreja do meu irmão e simplesmente arrebentar com as imagens que ali tem? É isso? Isso é correto, professor? É isso que a Bíblia ensina?
Pois olha, veja bem, amigo Tito, aqui em Mateus, capítulo 4, verso 10, Jesus disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Realmente a Bíblia ensina que o único ser que deve ser adorado ou reverenciado é Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para o Salmo 115, aqui nós percebemos uma forte condenação de Deus àqueles que praticam a idolatria, que adoram ou reverenciam outros deuses ou imagens de escultura. Nós lemos também em Isaías capítulo 44 que Deus tem uma reprovação severa para quem pratica a idolatria. E em Apocalipse 22:15 é dito que quem continuar na prática da idolatria irá se perder. Entretanto, isso não é desculpa para uma pessoa desrespeitar a fé e a religião das outras pessoas. Deus aceita esse tipo de atitude, professor? Deus, amigo Tito, não aceita aquele tipo de atitude desrespeitosa. Mesmo que Deus seja contra a idolatria, mesmo que Deus não queira que os irmãos católicos adorem ou reverenciem imagens, Deus não aprova a atitude de pessoas que entrem de qualquer jeito dentro de uma igreja católica e saiam por lá quebrando todas as coisas. Porque tem muitas pessoas que não conhecem o que a Bíblia diz do assunto. Então, com um coração sincero, não é? Gostam daquela imagem. Agora, então, professor, tem que haver um respeito para com as pessoas. Agora, será que esse jovem também, essa pessoa que fez isso, será que ele também não estava com um coração sincero? Como que a gente pode colocar na balança isso? Ele até poderia, amigo Tito, estar com o coração sincero, só que ele usou a estratégia evangelística errada. Ok. Né? Como que nós podemos perceber isso? Tem até um texto bíblico aqui, Tito. Em Atos 17, do verso 22 até o verso 31, o apóstolo Paulo relata-se uma experiência do apóstolo Paulo, Tito, onde ele foi a um lugar onde havia idolatria. E ao invés de Paulo sair por lá quebrando tudo, olha o que Paulo fez, olha a estratégia evangelística dele. Atos 17, a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses de Atenas, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí, no versículo 29, ele diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Veja que estratégia interessante. Paulo chegou, viu a idolatria em Atenas, e ao invés de sair por lá quebrando tudo, ele exaltou o fato de os atenienses serem religiosos. Veja, ele mostrou algo de positivo na religião deles, mesmo estando equivocada. E quando ele mostrou algo de positivo, ou seja, vocês são religiosos e Deus gosta disso, ele no verso 29 já deu um conselho: olha, Deus, a divindade não deve ser comparada a ouro, ou a pedra, ou a prata, coisas feitas pelo ser humano. E aí no versículo 30 ele faz um outro apelo: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou dentre todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja a estratégia de Paulo. Ele exaltou a religiosidade do povo ateniense e depois aconselhou-os: olha, não compare a divindade a uma pedra, a uma imagem.
E por que você não deve fazer isso? Porque Deus estabeleceu um dia em que Ele vai julgar todas as pessoas, inclusive os idólatras. Então aquele homem que entrou na igreja católica quebrando tudo, ele não deveria fazer aquilo, ele deveria exaltar a religiosidade dos irmãos católicos, que tem muitos irmãos católicos muito mais religiosos do que qualquer um de nós protestantes, né? Exaltar a religiosidade deles e aí mostrar o que a Bíblia diz sobre a idolatria, apelando ao seu coração para que aceite a vontade de Deus. Então eu não tenho dúvida, Tito, de que se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, ele agiria dessa maneira aqui, e não como aquele indivíduo que, por mais sincero que seja, né, ele agiu de forma equivocada, desrespeitou a fé e a liberdade religiosa das pessoas. Ok, professor. E com isso, eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos irmãos católicos que acompanham o nosso programa. Nós temos recebido aqui muitas e muitas perguntas de você, nosso irmão, que está conectado com a gente, aprendendo mais da Palavra de Deus. Você que é nosso amigo da Assembleia de Deus, que tem participado do programa, você que é presbiteriano, você que é batista, você que é do Testemunho de Jeová, da Igreja Quadrangular, todos somos irmãos. Deus tem o seu povo em todas as igrejas. Nós, o que fazemos aqui, mostramos a palavra de Deus e queremos apresentá-la pura e simplesmente a palavra de Deus. E com isso, todos nós crescemos em espírito e em verdade. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você participar, é você quem faz este programa. E continue participando, mandando as suas dúvidas, mandando os seus questionamentos, para tudo entrar na mira da verdade. Nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta com muito mais já já. Já estamos de volta, eu já quero começar falando para você como que você faz para participar do nosso programa. Você tem uma pergunta, você tem uma dúvida da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você tem uma dúvida de alguma doutrina que se baseia na Bíblia Sagrada e você quer mandar para a gente? Mande um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta aí pelo seu telefone celular. Eu recebo aqui na hora. E olha, o pessoal que já sabe, já conhece o número, não para de mandar as perguntas. Nós recebemos aqui cerca de 300, 400 perguntas por programa. Mas mande o seu questionamento, que ela pode entrar na mira da verdade. Se você preferir, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver lá no site que do lado direito está dizendo que o programa está no ar e você pode mandar a sua dúvida ali e eu recebo online aqui também neste computador. Se você preferir, você pode ligar para a gente. 0 operadora 12 2127 3121. Liga, nós temos um grupo de pessoas que já estão prontas para atender a sua ligação, tá bom? Participe do nosso programa, faça este programa acontecer, porque são as suas dúvidas, os seus questionamentos que estão na mira da verdade. E se você é daqueles internautas que está sempre ligado com a tecnologia, siga-nos no Twitter. Nosso Twitter é twitter.com/na mira da verdade. Para você mandar a sua mensagem, @na mira da verdade, através do Twitter, eu também recebo aqui na hora, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar mais um questionamento aqui, professor Leandro Quadros. A questão é a seguinte: nós temos uma série de perguntas que chegam através do nosso SMS, perguntando sobre roupa, sobre aparência. E esse SMS que eu separei aqui, que chegou agora aqui pra gente, ó, 21 horas e 12 minutos, é o seguinte: sou de uma denominação que o pastor fala que se continuar pintando o cabelo, eu não vou me salvar. Opa! Pintar os cabelos é pecado, professor? Isso vai tirar a minha salvação? Veja bem, nós temos que analisar os princípios de modéstia da Bíblia e percebermos que esses princípios de modéstia são equilibrados. Vamos ler aqui 1 Timóteo 2, 9 e 10, que dizem assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário caro, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas.
O princípio bíblico de modéstia cristã é o seguinte, que uma mulher, e o homem também, né, deve se vestir de forma decente, com modéstia, com bom senso, não deve ter o cabelo cheio de adereços e ouro e joias, né, nem roupas caras, porém o maior enfeite de uma mulher devem ser as suas boas obras. Entretanto, isso não significa que a mulher deve desleixar da sua aparência. A mulher cristã tem que cuidar da sua aparência. Claro que a melhor maneira de ela fazer isso é através de atividade física, comer bastante frutas, verduras e tomar bastante água. Isso é o que mais embeleza a pele e o cabelo. Entretanto, Deus não fez a mulher para ter cabelos brancos. Os cabelos brancos são um resultado da velhice, que é uma consequência do pecado. Então, se a mulher vai pintar o seu cabelo, né, para cuidar da sua aparência de forma corretiva, não está pintando o cabelo nem de azul, nem de vermelho, coisas aberrantes que chamam atenção mais para ela do que para o Evangelho, não vê-se na Bíblia um pecado contra isso. Então, irmã, cuide sim da sua aparência, seguindo esse princípio de modéstia de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Agora, não quer dizer que é pecado eu pintar os meus cabelos, né, professor? Com certeza eu tô não. precisando do meu, viu? Pois então, rapaz, mas depende da cor, você não vai pintar de vermelho? Não pode. Ah, então não é tá isso. bom, então fica tranquilo. Não, vamos deixar do jeito que tá, tanto o meu quanto o seu tá bom, né? Professor Leandro Quadros, o próximo questionamento aqui é o seguinte. Existem muitas perguntas também que têm chegado ultimamente, e já faz tempo que a gente não coloca esse assunto aqui na mira, que é a questão do doar sangue. Ah, certo. A Bíblia permite a doação de sangue, professor? Porque existem religiões que condenam esse tipo de coisa. Certo. E a gente já conhece pessoas que, de repente, tiveram grandes dificuldades em virtude desta condenação, dizendo que a Bíblia fala isso. Qual é o texto que fala isso, que dá a entender esse tipo de atitude, ou seja, a proibição da doação de sangue? Realmente, Tito, há um grupo religioso que diz que é pecado doar sangue, e eles se baseiam em vários textos bíblicos, mas especialmente em Levítico 3,17 e Levítico 17, versos 10 e 11. Só que nós vamos perceber que a Bíblia não é contra a transfusão de sangue. Eu vou ler Levítico 17, 10 e 11, e eu já vou pedir, Tito, para você me ajudar nessa resposta, como você tem feito em alguns programas. Ok. Abra, Tito, a sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho, capítulo 3, verso 16. Ok. Eu vou ler aqui primeiramente Levítico 17, 10 e 11. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A que sangue a Bíblia está se referindo aqui? Nós temos que fazer uma pergunta importante. Neste período, havia a transfusão de sangue? Não havia. Então a Bíblia não está se referindo à transfusão de sangue. Quando Deus diz aqui que é proibido comer sangue, nós temos que fazer uma diferença entre comer e ingerir. Injetar, na verdade. Comer via oral, injetar é pela veia. E aqui Levítico 17, 10 e 11 fala que não se deve comer sangue de animais. Por quê? Porque o sangue é um símbolo da vida. E este sangue, que é símbolo da vida, ele deveria ser derramado sobre o altar. Por quê? Porque aquele sangue representava um sangue derramado em substituição ao pecado do pecador. Então a Bíblia não fala contra o injetar sangue, mas contra o ingerir sangue, porque o sangue tinha uma função cerimonial e também porque o ingerir sangue faz mal à saúde, sangue de animais. O texto que o Tito vai ler também não fala de transfusão de sangue, só que o princípio contido nele nos mostra que é sim aprovado por Deus a transfusão de sangue. Pode ler, Tito, 1 João 3,16. Diz o seguinte: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Olha que texto interessante. Ele disse o seguinte: Cristo deu a vida por nós. Da mesma maneira, se preciso for, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e o sangue simboliza a vida, por que eu não posso doar o meu sangue para as pessoas? Então você percebeu o princípio bíblico? E vamos levantar um outro argumento para nós analisarmos. Digamos que uma pessoa perdida sofreu um acidente e ela precisa de sangue. Deus prefere que essa pessoa perdida morra perdida por falta de transfusão de sangue? Ou Deus prefere que essa pessoa perdida receba uma transfusão de sangue para viver mais e ter mais oportunidade de conhecer o Evangelho? É claro que Deus prefere a segunda opção. Portanto, devemos deixar de lado qualquer fanatismo que coloque a vida em segundo plano, porque Deus coloca a vida sempre em primeiro plano. Muito bem, professor. Eu tenho um SMS aqui que fala sobre as leis de saúde e a pergunta é a seguinte. Meu nome é Wilson, sou de Manassu, Goiás, e ele fala o seguinte: sei que na Bíblia fala que o animal, a carne de porco, é um animal imundo, não feito para consumo. Agora, gostaria de saber quais são as consequências para a nossa vida se nós fazemos uso desse tipo de alimento. A Bíblia condena alguns tipos de alimentos, não é só a carne de porco, não. Por exemplo, peixe de couro, a Bíblia também condena, não é? Exatamente. E outros animais também que é condenável. Por que Deus condenou certos tipos de alimentos, professor? Essa pergunta é interessante, Tito, e obrigado, querido amigo, por ter enviado essa pergunta. Veja bem, quando Deus faz a separação entre animais limpos e imundos, isso Deus já faz ali em Gênesis 7, verso 2, ou seja, a lei de alimentação não tem a ver, não foi criada por Moisés, foi criada por Deus, né? Então Deus já fez a distinção disso em Gênesis 7, 2. Por quê? Os animais impuros, por exemplo, o peixe, que não tem barbatanas e escamas, que é só peixe de couro, o porco, o cachorro, ou seja, todos os animais considerados impuros para alimentação, eles não têm um sistema digestivo capaz de eliminar todas as toxinas do seu organismo. Então, por exemplo, um porco, ele come uma porcaria, né? E isso vai para a sua corrente sanguínea. E isso, consequentemente, vai para a sua carne e vai nos prejudicar, vai prejudicar nossa saúde. Já o frango, por exemplo, o frango come minhocas, só que eles têm um sistema digestivo muito bom que elimina qualquer toxina que venha a existir por comer, inclusive, insetos. Então é por isso que nós não devemos comer. E o princípio principal na Bíblia, o princípio que faz parte, que deve nos motivar a não comermos isso, é o de 1 Coríntios 6, 19 e 20. E eu vou ler 1 Coríntios 3, 16 e 17, que apresenta o mesmo princípio, né? Diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E em 1 Coríntios 10, 31 é dito que nós devemos comer de modo que glorifiquemos a Deus. O nosso corpo, de acordo com a Bíblia, é o santuário, o templo do Espírito Santo. É algo sagrado para Deus. E nós precisamos glorificar a Deus através daquilo que comemos, porque nós somos aquilo que comemos. E se nós destruirmos o nosso corpo com alimentação imprópria, Deus nos destruirá no dia do juízo. Por quê? Porque nós estamos o quê? Profanando o corpo, ofendendo ao Espírito Santo. Então esta é a principal razão para nós não usarmos alimentos imundos. Muito bem, professor. Olha que o SMS que chegou. Vocês falaram sobre a doação de sangue. Agora, é permitida a doação de órgãos? Tem um minutinho aí, professor. Certo. Nós cremos que o princípio, queridos, de 1 João 3,16 se aplica também à doação de órgãos, né? E ali diz, como eu li o título anteriormente, que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se eu devo dar a minha vida, se for preciso por alguém, eu posso doar meu sangue e também fazer a doação de órgãos. Não há problema algum. Deus deu a ciência aos cientistas, a inteligência
de desenvolverem esses métodos para salvar a vida, que é algo que Deus valoriza muito. Não há condenação nenhuma, né, professor? Não há condenação alguma. Ok. Bom, você quer conhecer um pouco mais sobre o programa Na Mira da Verdade, conhecer os assuntos que nós apresentamos aqui? Você pode acessar o nosso blog. Lá você vai ter uma quantidade enorme dos posts que o professor Leandro Quadros coloca lá toda semana, com assuntos que debatemos aqui, assuntos para você aprender mais, assuntos para você enriquecer mais o seu conhecimento na Palavra de Deus. Além disso, os vídeos do programa Na Mira da Verdade voltaram a ser postados. Se você quer assistir o programa novamente, acesse o nosso blog e lá você vai ver os programas que nós fazemos aqui durante a semana, 2 vezes por semana. Terça-feira às 9 da noite, ao vivo, e quinta-feira às 2 da tarde, ao vivo. Acesse o nosso blog. Além de você ver todo o conteúdo postado lá, você vai ter a chance de fazer um curso bíblico gratuitamente e receber aí na sua casa, tá bom? novotempo.com/Na Mira da Verdade. E olha, twitteiros, agora no intervalo, vamos interagir com você, hein? Participe, siga-nos no Twitter, @Na Mira da Verdade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta, continue mandando as suas perguntas, os seus questionamentos para 12 9156 6972, Torpedinho SMS, manda pra gente receber aqui, ó, na hora. Pode mandar também a sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E se você preferir, ligue pra gente, 0 operadora 12 2127 3121. Eu estava agora no intervalo interagindo com o pessoal do Twitter e mostrando ali com o professor Leandro Quadro algumas dúvidas que estão acontecendo. Eu vou colocar uma questão que apareceu aqui no Twitter para você ter uma ideia. Já já essa pergunta vai entrar no ar. Mas antes de entrar no ar, professor, eu tenho uma outra questão aqui interessante. Vamos ver como é que você sai dessa daí, ó. A pergunta é a seguinte, chegou aqui pelo nosso blog e fala sobre mágica, professor. Olha aí. Opa! Eu queria perguntar para vocês se a mágica é do mal, ou errada, ou alguma coisa assim, ou não passa de uma brincadeira. Porque, olha, eu não estou falando nem de bruxaria, nem de feitiçaria, apenas mágica. E mágica é errada porque enganam os outros com os truques que ninguém sabe como é o feito. Existe força da mente ou é mesmo uma coisa do diabo? Olha aí, professor. Então, não é simplesmente uma mágicazinha. Será que a mágica, o ilusionismo, é alguma coisa condenada pela Bíblia? Quer ver uma coisa? O que a Bíblia condena diretamente aqui em Levítico 20 e 27, até vou ler aqui, ó. O homem ou a mulher que sejam necromantes, necromante quem consulta morto, médiums, né, naquela época. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Veja, havia uma pena de morte para quem praticava isso. Agora, há certas mágicas, entre aspas, né, que são coisas assim, inocentes, brincadeiras e tudo mais. Agora, há certas coisas que eu tenho as minhas dúvidas, né? Que são coisas tão bem feitas, tão bem trabalhadas, que parece haver algo de sobrenatural envolvido em algumas coisas dessas. Então eu acho que nós devemos, assim, ser criteriosos na avaliação, né? Não é fácil distinguir o que é brincadeira e o que não é. Então é bom nós entendermos, né, qual é o estilo de vida da pessoa que faz aquilo. É uma pessoa que faz aquilo por brincadeira ou é uma pessoa que tem algum envolvimento com feitiçaria, ocultismo e tudo mais, né? Então nós temos que diferenciar isso e para isso devemos conhecer a pessoa que está fazendo. Ok, professor. A pergunta que eu falei do Twitter aqui, que chegou, é a seguinte. Já está aqui, ó. Quem mandou foi a Priscila Nonato. E ela diz o seguinte: os seres dos outros mundos não caídos morarão na nova terra? A Bíblia fala alguma coisa de outros mundos que não caíram em pecado, professor? E se existe esses outros mundos que não caíram em pecado, na nova terra, quando o povo de Deus estiver junto, eles morarão juntos ou nós teremos acesso a eles? Como que vai ser? A Bíblia fala alguma coisa? Olha, a Bíblia não fala diretamente, mas de forma indireta sim. Ah, é? É. Aqui, por exemplo, nos capítulos 1 e 2 de Jó, mas eu vou ler aqui um dos versos, que é Jó capítulo 2, verso 1. Aqui nós percebemos que realmente as criaturas de Deus,
não estarão restritas a um lugar específico do universo. Elas poderão, né, conhecer outros lugares, inclusive se reunirem em outros lugares para adorarem a Deus juntos. Né? Aqui diz Jó 2, capítulo 2, verso 1 o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aqui menciona os filhos de Deus, anjos e outras criaturas também, apresentando-se diante de Deus em um lugar que não sabemos qual é, para adorar a Deus. Então isso é perfeitamente possível acontecer na Nova Terra. É claro que eles não vão estar morando conosco aqui, não é? Mas agora, que haverá uma proximidade entre o céu e a terra, isso nós não temos dúvidas, porque Cristo, através da cruz, Ele nos une às outras criaturas de Deus, que Deus criou. E ali em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens, a palavra mundo ali no grego é a palavra cosmos e se refere ao universo. Então Paulo não está dizendo simplesmente que nós somos espetáculos a anjos e a homens, mas ele está dizendo que nós somos espetáculo ao universo, dando a entender sim que Deus tem outras belas criaturas que Ele fez. Claro, não esses ETs horrorosos que aparecem por aí com aqueles olhos esbugalhados, aquela cabeça esquisita, né? Isso não tem nada a ver com a criação de Deus. Ué, mas isso existe? Aquilo ali, Tito, que estudado pela ufologia, aquilo ali é personificação do diabo. Que isso, professor? Né? O diabo, além de ele personificar mortos, ali em 2 Coríntios 11, 14 e 15, Tito, é dito que o diabo se faz inclusive de anjo de luz. Então o diabo personifica mortos, né? Aparece ali, faz aparecer em discos voadores, quando não é fraude, é claro, não é? E faz aparecer esses supostos ETs, essas coisas a mais. Isso é diabólico para tirar a atenção das pessoas da Bíblia para a chamada ufologia. Ok, professor, muito bom. Bom, eu tenho um questionamento aqui daqueles capciosos. Veja bem o que o meu amigo Edmarlon, de Salvador, na Bahia, pergunta. Tenho dúvida a respeito do quinto selo do Apocalipse. Quem são as almas dos mortos que estão debaixo do altar do Senhor e fazem lamentos a Ele? Por favor, esclareça isso ao vivo. Professor Leandro Quadros, o quinto selo de Apocalipse agora está na mira. Tá certo. Como é que você sai dessa? Como ele se chama mesmo, Tito? O nome dele é Edmarlon. Edmarlon. Edmarlon, obrigado por sua pergunta. Aqui, esse texto, Edmarlon, de Apocalipse 6, 9 e 10, ele é usado por muitas pessoas para tentar provar a doutrina da imortalidade natural da alma. Uma doutrina antibíblica que não possui embasamento bíblico, né? Então eu vou explicar para você isso aqui com base no contexto da palavra de Deus. Aqui diz o seguinte no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Será que aqui eram espíritos ou almas desencarnadas? Se for, nós vamos ter alguns problemas interpretativos. Primeiro, se aqui realmente são almas de mortos que estão debaixo do altar de Deus, então nós temos que crer que essas almas são as almas mais infelizes do mundo. Por quê? Primeiro porque elas estão todas acotoveladas e amontoadas debaixo de um altar de incenso, que é algo pequeno. Ou seja, elas estão numa prisão violenta. Segundo, essas almas são as mais infelizes do mundo porque ao elas pedirem vingança, elas estão indo contra o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5. Olha o que Cristo disse aqui em Mateus capítulo 5, eu vou ler para você. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ué, como que aquelas almas que estão acotoveladas debaixo do altar
clamam por vingança, contrariando o próprio ensinamento de Cristo de que nós devemos amar os inimigos. Simplesmente isso nos leva a crer numa coisa, que esse texto, assim como grande parte do Apocalipse, ele é simbólico. Não são almas literais conversando com Deus, acotoveladas debaixo do altar e clamando por vingança, contrariando o que o próprio Cristo ensinou. O que ocorre aqui, querido irmão, é o seguinte: aqui ocorre uma linguagem, né, algo que acontece muito na Bíblia, que é a chamada personificação. A Bíblia pega objetos inanimados e dá vida a eles para poder enfatizar aquele ensinamento. Né? Então, por exemplo, aqui essas supostas almas foram personificadas para Deus ensinar o quê? É o que está no versinho 11. Então, a cada uma delas foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então perceba, o ensinamento aqui é o seguinte: quando a Bíblia diz que essas almas clamavam debaixo do altar, isso é uma forma bíblica de o profeta dizer que Deus estava lembrando deles e que aqueles mártires seriam sim vingados na volta de Cristo e que se receberiam a recompensa deles. Uma mesma linguagem é utilizada em Gênesis 4:10 e seria bom você interpretar Apocalipse 6, 9 e 10, esse tipo de personificação, com Gênesis 4:10. Aqui é dito o seguinte, ó. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Aqui Deus está dizendo a Caim que a voz do sangue de Abel clamava a ele da terra. Será que sangue fala? Não. Simplesmente Deus está usando o que é a personificação. Ele está personificando o sangue de Abel para dizer o seguinte a Caim: eu sei o que você fez com ele. Da mesma forma, Deus personifica aquelas pessoas mortas sobre o período do quinto selo para dizer o seguinte: eu lembro deles. E se você for para Apocalipse 14:13, você verá que no próprio livro do Apocalipse a morte é comparada a um sono. E que, portanto, os mortos só terão consciência quando Cristo voltar e ressuscitá-los. E isso é o que ensina a Bíblia. Muito bem, professor. A pergunta é a seguinte: por que vocês, adventistas, não acreditam no batismo do Espírito Santo com fogo? A promessa é para todos que aceitam a Jesus. Está lá em Atos 2, 38 e 39. Vamos ver lá então, professor? Pode ler. Atos 2, 38 e 39 diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, os adventistas então não acreditam no batismo do Espírito Santo, correto? Quer ver uma coisa? Esse querido irmão que escreveu, ele recebeu uma informação totalmente distorcida. Ué, mas não é assim não, professor? Pelo contrário, os adventistas do sétimo dia creem no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um ensinamento que está aqui também em Mateus 3:11, onde João Batista afirma assim, ó: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que a Bíblia quer dizer com o batismo com o Espírito Santo? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, agora nós não cremos que algumas das manifestações pentecostais que existem sejam batismo do Espírito Santo. Por quê? Aqui diz que o Espírito Santo ia nos batizar, Cristo nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é possivelmente uma referência às línguas de fogo mencionadas em Atos 2, que era um simbolismo do Espírito Santo, que deu o dom de línguas, como capacitação aos apóstolos para pregar o Evangelho. Outros comentaristas dizem que o fogo aqui simboliza, né, o poder purificador do Espírito Santo na vida do crente. O que evidencia que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo?
Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação diária que você e eu recebemos para fazermos a vontade de Deus. Repito, é uma capacitação diária que recebemos do Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus. Agora, o que evidencia que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Alguns acham que é a gritaria, que é falar línguas estranhas, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu queria fazer um convite para você, querido irmão, que acompanha o Na Mira neste momento. Compare as manifestações de batismo com o Espírito Santo que existem em muitas igrejas com dois textos que eu vou lhe dar agora. O primeiro é Efésios 4, 30 e 31, que diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O apóstolo aconselha, não entristeça o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Primeiro, o Espírito Santo não gosta de gritaria. Porque de acordo com 1 Coríntios 14, 34 e 40, Deus é um Deus de paz, de ordem e não de confusão. E quando você vai para Efésios 5, ou melhor, Gálatas 5, 22 e 23, lá é dito que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ora, se a Bíblia diz que o Espírito Santo não gosta de gritaria e que quando o Espírito Santo está numa pessoa, ela é mansa e tem domínio próprio, isso indica que aquelas pessoas que dizem receber o Espírito Santo e gritam por aí, e caem no chão, e alguns espumam pela boca, isso não é o Espírito Santo. Sinto muito lhe dizer isso, mas eu tenho que lhe dizer a verdade. O Espírito Santo, quando está em alguém, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23, a pessoa tem mansidão, paz, domínio próprio. Ela não fica por aí gritando, esbravejando, se atirando pelo chão. Isso não é o Espírito Santo. Então nós cremos, nós adventistas, no batismo com o Espírito Santo, mas cremos no verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Aquele que faz a pessoa se capacitar diariamente para fazer a vontade de Deus, e aquele em que a pessoa manifesta o fruto do Espírito, que são 9 qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23. Entre essas qualidades, mansidão e domínio próprio. Muito bem, professor. Bela explicação. Chegou aqui um torpedo SMS às 21 horas e 45 minutos e diz o seguinte: em Atos capítulo 15, 1, diz que se a pessoa não for circuncidado, não poderia ser salvo. Jesus foi circuncidado? E por que isso não prevalece até hoje? Olha aqui o que diz Atos 15, 1. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam se salvar se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Logicamente, se a gente lê o contexto, a sequência ali, eu quero que você lê para a gente aí, professor. Mas olha, nesse texto aqui, isso de fato não tem mais valor. E por que não tem valor hoje? Se era uma lei, assim como o sábado foi também lá no passado, por que a circuncisão não prevaleceu ou não prevalece até hoje, professor? Certo. Havia realmente entre os judeus a crença de que quem não se circuncidasse não seria salvo. Eles compreenderam errado isso. A circuncisão era um sinal tribal que identificava quem pertencia ao povo de Israel e quem não pertencia. E haveria uma necessidade também de saúde em relação a isso. Os homens teriam que se circuncidar porque eles viviam num clima quente do deserto. E lá, não seria assim não seria tão fácil o homem ter uma boa higienização do seu órgão genital. Então tem esses aspectos. E essa crença foi passando por um tempo. E algumas pessoas pegaram a circuncisão como meio de salvação. E no capítulo 15, na verdade, quando você lê todo o capítulo, como o título bem mencionou, a Bíblia está sendo contra, na verdade, essa posição. A circuncisão teve o seu papel, teve o seu momento.
ela não perdura por toda a eternidade, porque ela não é um princípio de ordem moral, como o sábado bíblico, por exemplo. O que simbolizava a circuncisão? Eu vou ler para você aqui um texto, que é Romanos 2, versículo 9, que diz assim. Ou melhor, não é Romanos 2,9 não, acho que é outro texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que é Jeremias, vamos ver se é Jeremias 31. Se não for, eu vou achar depois esse texto aqui. Que mostra o simbolismo da circuncisão, queridos. E aí nós vamos entender o porquê que ela não é necessária mais hoje. É claro que não é proibido. Se a pessoa quer se circuncidar, ela é livre para isso. Mas o que é a circuncisão, professor? A circuncisão é o seguinte, foi bom tu fazer essa pergunta, Tito, que alguns telespectadores talvez não estejam a par do assunto. A circuncisão é o seguinte, é um corte que é feito no prepúcio do pênis. Né? Então esse corte era feito para quê? Para que a glande ficasse exposta e, consequentemente, né, facilitaria a higienização do local, para não haver bactérias e transmissão de doenças entre marido e mulher naquele contexto do povo de Israel, não é? Onde eles não tinham no deserto água como nós temos e outras formas de higienização, né? Então era isso. E foi um símbolo que Deus escolheu ali para o povo? Foi um símbolo, Tito, era um símbolo, né? Era um símbolo de que a pessoa, quando praticava a circuncisão, ela demonstrava que ela fazia parte do povo de Deus. Era um sinal que identificava quem pertencia ao povo de Israel e quem não pertencia. O texto, Tito, que eu estava procurando aqui, não é Romanos 2,9, é 2,29. O Tico e o Teco falharam aqui agora. Né? Professor, mas graças a Deus deu para lembrar. A tempo, viu? Deu ia tempo. Bater aqui na mira, ó. Tu já ia bater na mira, eu estava preocupado com isso. Né? Ia ser alvejado. Pois então, rapaz, olha aqui, é Romanos 2, 28 e 29. Diz assim, ó. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Percebeu? O que era a circuncisão? Cortar o prepúcio do pênis e tirar aquela pele que, diríamos assim, ser desnecessária. Isso simboliza a circuncisão do coração. Nós temos que circuncidar o coração, tirando do coração o desnecessário. E o que é o desnecessário no nosso coração? O pecado. Então a circuncisão era um símbolo da circuncisão do coração, da nossa conversão. E, portanto, não é uma obrigação moral que precise ser praticada hoje. Muito bem, professor. Uma próxima pergunta que chegou pelo nosso blog é o seguinte: o que é o dragão mencionado na Bíblia? Este animal existiu? E em que época isso existiu? Professor, dragão existiu na nossa história? E o que é o dragão apresentado na palavra de Deus? Por que a Bíblia fala de um dragão? Quer ver uma coisa? A dragão era assim uma expressão que se referia a um mito, não é? Então a Bíblia utiliza-se essa figura de linguagem, por quê? Porque era algo no qual as pessoas acreditavam na época. E quando nós vamos a Apocalipse 12, 7 a 9, ali Satanás é comparado a um dragão, não é? Porque ele é destruidor. Então, na verdade, não existiu um animal assim como um dragão que cuspia fogo e tudo mais. Não, era um mito no qual as pessoas acreditavam. E a Bíblia, como Deus é um comunicador por excelência, ele pega termos, né, e crenças populares, né, para tentar exemplificar aquela lição que ele quis passar. Então ele compara Satanás a um dragão, né? Porque assim como o dragão na concepção mitológica era um ser que destruía, Satanás também é um ser destruidor, destrói a felicidade das pessoas, destrói a criação de Deus e tudo mais. Então é por isso que a Bíblia compara Satanás a um dragão em Apocalipse 12, 7 a 9. Muito bem, professor. Já estou preparando aqui o próximo desafio para os nossos amigos do Twitter. Maravilha! Qual que é a pergunta que você vai lançar agora aí para que os nossos amigos respondam e a semana que vem a gente escolha a melhor resposta. E olha, a semana que vem eu vou trazer um prêmio. Eu estou combinando aqui agora. Quem der a melhor resposta que o professor vai desafiar aqui agora
A semana que vem vai, além da sua resposta ser lida aqui no programa, seu nome ser divulgado aqui, você vai ganhar um presente, tá bom? Vamos fazer assim, professor? Qual é a pergunta? Já estou tweetando aqui, ó. Já estou passando aqui a pergunta que você mandou. Quer que eu fale? Pode falar, Tito. Então a pergunta que vai para o Twitter é a seguinte: ao Deus predestinar pessoas para a salvação, Ele estaria destinando outras pessoas para a perdição? Esta é a pergunta que vai estar no Twitter. Eu estou postando ela aqui agora, espera um pouquinho. Quem der a melhor resposta, no final, coloque a hashtag na mira da verdade para a gente poder selecionar. Vai receber um prêmio aqui semana que vem e vai ser lida a sua resposta aqui no programa, tá bom? Então participe, se você ainda não tem o nosso Twitter, se inscreva lá, passe a nos seguir e faça parte dessa grande comunidade. Professor Leandro Quadros, nós temos ainda 2 minutinhos aqui, deixa eu ver uma pergunta boa aqui para colocar na mira para você, professor. Maravilha, meu amigo. Olha só a questão. Meu filho de 6 anos, Mateus, pergunta se no céu nós teremos, se não teremos mais dor, porque terá a árvore da vida para, se alguém tiver doença, se curar com as frutas da mesma. É verdade isso, professor? Nós temos 1 minutinho. Boa pergunta. Apocalipse 22:2 diz assim que no meio da praça da Cidade Santa, a árvore da vida, cujas folhas são para a cura dos povos. E é uma pergunta interessante, por que haverá cura se no céu não haverá doença? É que a palavra cura, querido Mateus, vem da palavra grega terapeia. Terapeia lembra o quê? Terapia, né? Essa palavra significa 2 coisas: curar ou manter a pessoa num estado saudável. Então, o significado aqui em Apocalipse 22:2 é o seguinte, que as folhas da árvore da vida são para manter o ser humano num estado saudável e eterno, não para curar doenças, porque lá não haverão doenças, de acordo com Apocalipse 21, verso 4. Então, o significado aqui de cura é manter num estado saudável. Muito bem, professor. Com essa pergunta nós encerramos o nosso programa. Já estouramos o nosso tempo aqui e eu quero te encontrar quinta-feira ao vivo às 2 da tarde, tá bom? Será uma honra, meu amigo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigado, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Obrigado, querido telespectador. Obrigado, amigo internauta. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus terá coragem de lhe responder. Muito bom. Não perca a semana que vem. Ou melhor, quinta-feira que vem, às 14 horas, mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo. Agora você fica com o programa Educação. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau!